Olá, sou o Maurício do Suporte Sophos e bem-vindo à parte 2 desta série de vídeos sobre o Sophos Transparent Authentication Suite, ou STAS. Na parte 1, você aprendeu sobre a configuração básica da rede STAS, o papel do STAS e como ele funciona. Um link para este TechVid está na descrição do vídeo. A parte 2 abordará a instalação e configuração do STAS no Sophos Firewall, assim como no Active Directory do Windows e na política de grupo AD. Também será abordada a configuração do STAS no STA Agent e no STA Collector. Para mais informações sobre o STAS, confira nossa leitura recomendada, linkada na descrição do vídeo. Antes de começarmos, verifique se você tem direitos de administrador para acessar o Active Directory. Você precisará de um usuário de domínio com permissão para ler a associação de grupos AD e logar como serviço. O Sophos Firewall precisa de integração com o Active Directory. Os grupos do seu AD também precisam ser importados. Não abordaremos esse processo no vídeo, mas se você não integrou seu Sophos Firewall ao seu AD, um link para o TechVid pode ser encontrado na descrição. Para acompanhar, você precisa da versão 21 do Sophos Firewall e da versão 2.5.1 do STAS. A demonstração usa o Windows Server 2019. Uma licença base válida do Firewall é necessária para o STAS funcionar. Vamos iniciar a configuração do Sophos Firewall. No Sophos Firewall, vá para a Administração. Clique na aba de Acesso. Em serviços de autenticação, ative clientes nas zonas onde o STAS e as estações de trabalho estão. Aqui, o Windows Server e a estação de trabalho estão na zona LAN. Clique em Aplicar e OK. O menu suspenso indica que o dispositivo foi atualizado com sucesso. Agora acesse Autenticação e selecione a guia STAS. Ative o interruptor para habilitar o STAS e clique no botão Ativar STAS. É recomendável ajustar as configurações padrão do STAS para um desempenho e segurança ideais. O tempo limite padrão do Identity Pro é de 120 segundos ou 2 minutos. Reduza o tempo limite para 3 segundos para resposta rápida. Para tráfego de cliente restrito durante o Identity Pro, defina isso como não para evitar que as estações de trabalho sejam desconectadas e o tráfego restrito durante a reautenticação. Ative a opção Habilitar inatividade do usuário. Isso removerá automaticamente usuários inativos da lista. Clique em Aplicar para ativar as mudanças. Agora, adicione o coletor STA ao Sophos Firewall. Clique em Adicionar novo coletor. Nesta página, insira o endereço IP do seu coletor STA, neste caso, 10.2.0.101. Mantenha o número da porta padrão como 6677 ou use uma porta diferente se alterada. Clique em Salvar para finalizar. O Sophos Firewall suporta adicionar vários coletores STA a um grupo para redundância. Caso existam dois coletores STA para o mesmo domínio AD, eles podem ser colocados no mesmo grupo de coletores ao selecionar grupo existente. O Sophos Firewall permite até 5 coletores por grupo. Clique em Salvar para finalizar. Agora você deve configurar a política de grupo do Windows AD. Inicie configurando a política de grupo do domínio padrão para garantir que o ID do evento 4768 seja gerado quando um usuário logar em uma estação de trabalho. No ADDC, acesse o gerenciamento de política de grupo. Clique com o botão direito na política de domínio e escolha Editar. Acesse Configuração do computador, Políticas, Configurações do Windows, Configurações de segurança, Políticas locais, Auditoria. Em seguida, abra Eventos de logon de conta e altere a configuração da política para sucesso e falha. Clique em Aplicar para salvar. Em seguida, acesse a configuração avançada de auditoria. Auditorias, logon de conta. Abra o serviço de autenticação Kerberos e ajuste eventos de auditoria para sucesso e falha. Por fim, vá para Logon, Logoff, abra a auditoria de Logon e novamente defina a política para sucesso e falha. Clique em Aplicar e depois em OK. Este exemplo ajusta o coletor STA para utilizar WMI como método de consulta da estação. É necessário criar uma regra de firewall na política de grupo para permitir que as estações aceitem tráfego WMI. Para criar uma nova regra em configurações de segurança, abra o Windows Defender Firewall com segurança avançada e escolha Regras de entrada, Nova regra. Isso abre o assistente de nova regra de entrada. Em tipo de regra, escolha o menu suspenso pré-definido e ajuste o tipo de regra para WMI. Selecione Avançar para seguir. Nas regras pré-definidas, selecione WMI IN e clique em Avançar. Por fim, em Ação, defina como permitir a conexão e clique em Concluir.
Agora, todas as estações no domínio estão configuradas para aceitar requisições WMI de entrada. Observe que os serviços RPC, localizador RPC, DCOM e WMI devem estar habilitados nas estações para acesso de leitura registrado. Em seguida, configure uma regra do firewall do Windows para permitir o tráfego entre o agente STA e o coletor STA, assim como entre o coletor STA e o firewall Sophos. Inicie a configuração da regra do firewall em todos os servidores com o agente e coletor. O agente precisa estabelecer conexões de saída na porta TCP 5566 e na porta UDP 50001 e deve aceitar conexões de entrada na porta UDP 50001. O firewall do Windows permite, por padrão, todas as conexões de saída, então não é preciso configurar. Se as conexões de saída forem bloqueadas, você precisará criar regras de firewall para permitir esse tráfego. Para criar regras de saída, abra o firewall do Windows Defender com segurança avançada. Clique com o botão direito em Regras de saída e selecione Nova regra para abrir o assistente. Na seção Tipo de regra, escolha Porta e clique em Avançar. Depois, na seção Protocolo e portas, defina as portas remotas para permitir a porta TCP 5566 e clique em Avançar. Na seção Ação, selecione Permitir a conexão e clique em Avançar. Após isso, escolha onde a regra se aplicará, domínio, privado ou público, e clique em Avançar. Finalmente, dê um nome à regra e clique em Concluir. Agora, crie uma nova regra de saída, desta vez para permitir o DP na porta 55661. As regras agora aparecem em Regras de saída. Em seguida, crie uma regra de firewall para permitir conexões de entrada na porta UDP 55661. Clique com o botão direito em Regras de entrada e escolha Nova regra. Configure para a porta UDP 55661. E nomeie a regra nova. Quando concluído, a regra estará em Regras de entrada. Repita onde o agente estiver instalado. Isso encerra a configuração do firewall do Windows para o agente STA. Próximo, configure o firewall do Windows no servidor com o coletor STA instalado. O coletor STA estabelece conexões de saída para a porta UDP 55661 no firewall do Sophos e na porta UDP 55661 no agente. Ele aceita conexões de entrada na porta TCP 55661 na porta UDP 55667 e na porta 55551. O firewall do Windows permite todas as conexões de saída por padrão, então não precisa de configuração adicional. Se as conexões de saída estiverem bloqueadas, crie uma regra de firewall para permitir o tráfego. No servidor Windows, abra o firewall do Windows Defender com segurança avançada. Clique com o botão direito em Regras de saída e clique em Nova regra. Configure as regras para permitir a porta UDP 55661 e forneça um nome. A regra. Clique em Concluir. Próximo, crie regras de entrada para aceitar conexões do agente STA e do firewall do Sophos. Clique com o botão direito em Regras de entrada e clique em Nova regra. Permita conexões de entrada na porta TCP 55661. Dê um nome à regra e finalize. Em seguida, crie outra regra, agora para aceitar conexões de entrada na porta UDP 6677 e 5551. Nomeie a regra novamente e clique em Concluir. As novas regras aparecem na lista de regras de entrada. Repita onde o coletor estiver instalado. Isso finaliza a configuração do firewall do Windows para o coletor STA. O próximo passo é instalar o agente STA no ADDC. Primeiro, faça o download do pacote STAS do administrador do firewall do Sophos indo para a autenticação. Selecionando Downloads de cliente no ícone de elipse e clicando no download do STAS. Por fim, faça login no controlador de domínio como membro do grupo AD Domain Admins e instale o agente STA. Clique com o botão direito no instalador e selecione Executar como administrador. Isso evitará possíveis problemas de permissão com o Windows. Para o tipo de configuração, escolha agente STA. Forneça as informações da conta do administrador de domínio AD e a senha. A conta não precisa ser um administrador, mas deve ser membro do grupo Administradores de Domínio e ter permissão para logar como serviço. Clique em Avançar e depois em Concluir para completar a instalação. Agora vamos configurar o agente STA. Abra o STAs no controlador de domínio. Na aba Geral, clique no ícone de elipse para inserir o nome NetBIOS do domínio AD, juntamente com o nome de domínio totalmente qualificado. Observe que, no STAs, o nome NetBIOS deve estar em letras maiúsculas. Clique em Aplicar. Clique em Iniciar para ativar o agente.
Após um momento, o status atual do agente STA mudará de parar para iniciar. Se o agente STA não iniciar, verifique as credenciais do administrador, o nome NetBIOS e o nome de domínio qualificado e que o usuário ativou a permissão para logar como serviço. Próximo, acesse a aba do agente STA. Configure o modo do agente STA para eventos. Neste caso, o campo IP do controlador de domínio deve permanecer em branco, pois o agente STA está instalado diretamente no controlador de domínio AD. Monitor Networks é o endereço de rede das estações de trabalho AD. Neste exemplo, é 10.2.0.0/24. Na lista de coletor, clique em Adicionar para incluir o endereço IP do nosso coletor STA. 10.2.0.101 é usado neste exemplo. Clique em OK, e depois Sim para salvar a configuração. E clique em Aplicar. Isso fechará o STAS. Às vezes o serviço STAS pode falhar ao iniciar. Quando isso acontece, você recebe uma mensagem de erro mostrando uma falha de logon. Não se preocupe, há uma solução rápida. Acesse Serviços. Busque o Sophos Transparent Authentication Suite. Clique com o botão direito e selecione Propriedades. Acesse a aba Logon e coloque a conta do administrador de domínio AD e as senhas. Agora retorne ao agente STA. Clique no botão Iniciar e agora o agente STA deve iniciar. Se o agente STA não puder ser iniciado, contate o suporte da Sophos para resolver o problema. Após instalar e configurar o agente STA, o próximo passo é instalar o coletor STA no Windows Server. Observe que instalar o coletor no controlador de domínio não é recomendado devido ao volume de tráfego que gera. Você pode usar o mesmo arquivo de instalação do STAS que foi usado para o agente STA para instalar o coletor STA. Primeiro, acesse o Windows Server como membro do grupo AD Administradores. Clique com o botão direito no instalador e escolha Executar como administrador. Para o tipo de configuração, escolha Coletor STA e clique em Avançar. Insira as informações da conta do administrador de domínio AD e a senha. Novamente, não é necessário ser o administrador, mas a conta deve ser membro do grupo Administradores de Domínio AD e ter direitos de logon como serviço. Clique em Avançar e termine a instalação. Agora, ajuste o coletor STA. Abra o STAs no servidor Windows. Na aba Geral, insira o nome NetBIOS do domínio AD e o nome de domínio qualificado. Clique em Aplicar e depois em Iniciar. Agora vá para a aba do coletor STA. Em Sophos Appliances, insira o IP interno do seu firewall Sophos. Neste caso, use 10.2.0.1 e clique em OK. Para a coleta da estação de trabalho, use WMI. Ative a detecção de logoff e configure o método de detecção para sondagem de estações. Garanta que o tempo limite de entrada morta esteja em 0, pois qualquer outro valor impedirá o funcionamento do STAS. Então vá para a aba de exclusão. É recomendável configurar a lista de exclusão de usuários logados para que o coletor STA não detecte nomes de usuários desnecessários, como aqueles usados por serviços em segundo plano, como atualizadores de software antivírus. Neste caso, vou adicionar TrendUpd 2 e OK ao seu serviço. Você pode precisar adicionar outros nomes de usuários, dependendo do software instalado nas suas estações de trabalho. Isso impede que os usuários do AD sejam desconectados do firewall Sophos quando uma conta de serviço em segundo plano faz login na estação de trabalho. A lista de exclusão de usuários não é sensível a maiúsculas e minúsculas. Além disso, as entradas devem conter apenas o nome de usuário. Não inclua o prefixo do nome NetBIOS ou o sufixo do domínio. Também precisamos configurar a lista de exclusão de endereços IP ou rede. Como o STAS é projetado para detectar usuários em estações de trabalho e não em servidores, é importante filtrar qualquer nome de usuário de servidores Windows. Clique em Adicionar para inserir os endereços IP de servidores, como servidores de terminal Citrix, servidores RDS da Microsoft, servidores DNS ou servidores web. Neste caso, insira 10.2.0.102 para o IP do servidor DNS e 10.2.0.103 para o servidor web. De volta à aba da lista de exclusão, clique em OK, seguido de Sim para salvar a configuração, e clique em Aplicar. Isso fechará o STAS. Então inicie o STAS novamente. Na aba Geral, perceba que o IP do firewall Sophos está listado como um dispositivo Sophos Appliance. Isso indica que o coletor STA estabeleceu comunicação com sucesso com o firewall Sophos. Agora, crie uma regra de firewall para conceder ao grupo AD acesso à zona WAN. Como as regras podem variar entre ambientes, consulte a descrição do vídeo para um link sobre como criar regras. No meu caso, nomeio minha regra como LAN_STAS e coloco a regra no topo. Adiciono a zona de origem LAN e a zona de destino WAN. Para usuários conhecidos, seleciono Comunidade e Marketing nos grupos de usuários.
Quando criar uma regra de firewall, assegure-se de que a autenticação web para usuários desconhecidos esteja desativada, permitindo que o STAS detecte usuários pelo logon tipo 1. Se essa opção estiver ativada, a autenticação web ocorrerá se o firewall Sophos não detectar um usuário ativo. Clique em Salvar para adicionar a regra. Agora que o STAS está instalado e configurado, verifique sua funcionalidade fazendo logoff da estação de trabalho e depois logando novamente. Vá até o coletor STA no STAS, vá para Avançado e selecione Mostrar usuários. Isso mostrará os usuários ao vivo detectados pelo coletor STA. Usuários ativos também podem ser vistos no admin web do Firewall Sophos nas atividades atuais. Usuários ativos. Assim, a instalação e configuração do STAS está finalizada. Espero que esta série de vídeos tenha sido útil para você. Confira a documentação deste vídeo na descrição do vídeo. Para mais assistência, veja e faça perguntas em community.sophos.com. E acesse techpix.sophos.com para mais vídeos ótimos como este. Obrigado por ver.